Bom dia, pessoal. Mais um prazer estar aqui. A gratidão ao senhor Netfor, a todos que fazem parte dessa grande família, que é a família Forever Living Brasil. E hoje eu tenho a honra de trazer. Eu ouso a dizer que a empresa de nutracêuticos, de suplemento mundialmente conhecida Forever Living, deu o maior passo de sua vida lançando o aloe vera, né? Conseguindo estabilizar ele e comercializar ele para todo mundo. Isso foi um grande passo. Agora, eu ouso dizer que o segundo passo dessa grande empresa, além de tudo que ela já deixou de grande legado, esse segundo legado do novo século é o Immune Blend. Então, o Immune Blend vem para nos propiciar realmente uma diferença nesse novo momento que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia. Então, esse momento de pandemia, né, das infecções virais, de uma forma geral, ele prevê um certo cuidado, né, que você devia ter há muito tempo, nós devíamos ter há muito tempo, desde do século XX, lá para o meio do século XX, década de 40 e 50, as pessoas começaram a tomar conta mais de sua nutrição, isso veio aumentando na década de 70, 80, e hoje fica muito claro, muito evidente que a nutrição celular, aquilo que realmente você ingere de qualidade faz muita diferença no seu dia a dia. Então, vamos falar desse grande produto que eu ouso dizer que é o lançamento do século XXI da Forever Living Brasil. Eu estou aqui no chat, então quem quiser fazer pergunta, só fazer, eu vou estar aqui também no celularzinho e a gente vai trocando ideia, tá bom? Então, vamos aqui o primeiro slide. Eu queria falar uma coisa. Essa apresentação que eu programei hoje, com todo carinho, ela é baseada em estudos. Então, assim, tem vários estudos que eu puxei, né, para analisar o Imublend. Na verdade, assim, todos os produtos da Forever, como eu tenho formação médica, eu tenho por obrigação, né, para uso pessoal, para uso das pessoas que eu gosto, mas também para os meus pacientes, que é uma coisa que eu tenho em rotina para escrever suplementação. E a Forever Living ela tem todo um grupo de suplementos que são essenciais e são fantásticos para a saúde. E aí eu tenho todo esse cuidado de estudar, não só aquilo que vem, né, na bula, vamos dizer assim, do produto da Forever, mas buscar a concentração, cada substância, o que ela faz, se realmente ela tem aquele efeito que realmente vai fazer diferença no nosso corpo humano. Então, tudo isso foi baseado em estudos recentes, inclusive aqui ó, tem um estudo muito atual, agora do ano passado, relacionando vitamina C, imunidade, como prevenção para a Covid-19. Estudei radicais livres, a lisina, que é um aminoácido, a vitamina D, o zinco, o selênio. Estudos atuais, muito novos, muito recentes. E eu trouxe isso aí para a gente dar uma embasada nessa apresentação de hoje. Outra coisa, o Imublend foi lançado em janeiro, estamos chegando a quase 30 dias de lançamento, e eu tive a oportunidade de usar em vários pacientes. E os resultados foram muito bons, inclusive pacientes infectados com Covid, famílias, inclusive, inteiras que tomaram, e a evolução, a recuperação foi muito rápida. Então, realmente, ele tem efeito na evitar a replicação viral, a multiplicação do vírus. E os pacientes saíram sem sequelas. Isso aí foi uma grande vitória também desses pacientes. Então, assim, eu já tive prática clínica, tá? E estudando o Imublend, né? No caso, as substâncias que são compostas, né, em cada comprimido, você fica maravilhado. Os estudos recentes sobre as vitaminas, sobre o zinco, selênio, sobre a curcumina, sobre a lisina, assim, eles são muito animadores, principalmente nesse novo processo. Lembrando que eu falei que na década de 40, do século XX, né, 1940, as pessoas começaram a se alertar sobre a questão da nutrição, mas eu lembro que Hipócrates, o pai da medicina, ele já falava que seu alimento seja seu medicamento e que seu medicamento seja seu alimento. Ou seja, se nutra para evitar a doença, evitar o medicamento. Mas se você adoecer, que você se alimente bem para melhorar. Então, lembrando que isso não é uma coisa recente, é uma coisa da época de Hipócrates, tá certo? Então, eu peguei vários estudos, não estudos dados pela Forever, foram estudos de pesquisa acadêmica de universidades brasileiras, europeias, americanas, enfim, tem todo o embasamento aqui, feito com todo carinho. Vou tentar resumir esse processo. Eu sei que eu vou falar algumas coisinhas técnicas, mas está na hora da gente se aprofundar um pouquinho mais.
E você que faz parte da Forever Living, que você tem esse produto, e porventura só em você usar, você tem que saber o que você está usando, até para que você possa falar com convicção para as pessoas, olha, use, isso é muito bom. E aí você vai ter um pouquinho, uma pincelada, vamos dizer assim, na parte do sistema imunológico, de uma forma geral, vamos dizer assim. Então, vamos lá. O sistema imunológico, ele é caracterizado por conter células especializadas, ele tem tecidos que fazem parte desse processo e tem órgãos. Como assim tecido, órgãos, células? Vamos pensar um pouquinho. Eu já falei isso até na aula de aloe vera. As células, né, cada célula, cada unidade celular, ela tem uma ação específica. Então, a pele, a epiderme, tem células de epiderme, que você tem uma ação de proteção da pele, tem uma série de fatores que levam a essa camada externa do nosso corpo. As células da retina, da visão, elas têm uma especialização para isso. E células do sistema imunológico também são específicas, são especializadas. Então, não é uma célula só imunológica, são vários, é um grupo celular, é um exército que cada um tem sua função. Então, imagine um exército com várias funções diferentes, e são as células especializadas. Aí passamos para o conjunto de células, que são os tecidos. Por exemplo, a pele, a epiderme, o conjunto de células da derme, né, essa camada, vai formar um tecido. E aí você tem, por exemplo, o pâncreas, o fígado, tem uma série de tecidos, tecido conjuntivo, e aí esse tecido ele se especializa também. Então, é um conjunto de células ali que está formando um tecido. E um conjunto de células que formam tecidos, e várias glândulas em situações diferentes, vão formar um órgão, tá certo? Então, o sistema imunológico ele está em várias situações do nosso corpo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, as amígdalas, né? As tonsilas, as amígdalas que nós temos na garganta, a adenoide. Então, é muito comum você falar, o meu filho fez cirurgia de adenoide, de amígdala. Ele tem ali um tecido linfóide, um tecido que ajuda a reconhecer micro-organismos deficientes no corpo, mas às vezes ele inflama, ele hipertrofia e causa problema respiratório ou causa infecção de repetição, como é o caso das amígdalas. E aí esse tecido ele tem um papel na imunologia. E você, porventura, fala, opa, então meu filho tirou adenoide e amígdala e perdeu a imunidade. Não. Existe um exército ali. Existe um exército do nosso corpo que faz o sistema imunológico. Então não é porque você tirou adenoide e uma amígdala que você vai perder ou baixar a sua imunidade. Então esse conjunto é que faz a diferença. Não depende só de uma coisa. Deus foi muito sábio quando montou o sistema imunológico. Ele tem várias situações diferentes, porque nós somos bombardeados todos os dias por micro-organismos, por invasores que querem, de alguma forma, parasitar o nosso corpo, querem invadir o nosso corpo. Então, o corpo ele tem as suas ferramentas para evitar essas invasões. Então, as amígdalas, o linfático, que tem os vazios linfáticos. Imagine você tem um vaso que leva o sangue, que é a artéria, o que drena o sangue, que é a veia, e tem um linfático que fica nos tecidos, por exemplo, na gordura, na musculatura, e tira aquele líquido extravaso. Então, ele faz uma bomba de drenagem. E os gânglios que a gente tem em várias partes do corpo, né, que são os linfonodos, aqueles gânglios de pescoço. Quando você tem uma infecção de garganta também, você vê aqueles gângliozinhos, ou aqui na axila, ou na região inguinal. Enfim, são substâncias que vão ser drenadas por tubinhos, que são os vasos linfáticos, e vão para as bombinhas, que são os gânglios. A partir daí, eles vão ser filtrados e ser jogados na corrente sanguínea novamente. Então, nós temos a irrigação dos tecidos e nós temos as bombas de drenagem para aquele extravasamento de líquido. É como acontece no campo de futebol, que chove excessivamente e para que a bola role, porque os jogadores joguem, você tem que ter uma drenagem do gramado. Senão ele fica encharcado e nada funciona direito. Tá? Então, você tem um baço. O baço é um órgão que fica localizado aqui do lado esquerdo do corpo, aqui embaixo das costelas, e ele tem um papel importante no sistema imunológico, na filtração do sangue. Eles são fundamentais, mas tem pessoas, por exemplo, que perdem um baço em acidente, por trauma, ele faz a esplenectomia, que é retirada do baço, também não perde o sistema imunológico. Vai ter um pouco mais de dificuldade, mas outros órgãos vão fazer esse papel aí pelo baço. As placas de Peyer são pequenos tecidos que estão no intestino e vão fazer esse papel aí junto ao sistema imunológico também, no nosso tubo digestivo.
o apêndice, aquele apêndice conhecido do tubo digestivo também, que é a apendicite, né, a inflamação que leva a uma cirurgia de urgência. Tem tecido também linfóide, tecido imunológico para ajudar no nosso sistema de defesa, e a medula óssea. A nossa medula óssea, que está nos ossos, ela tem a capacidade de produzir células vermelhas e células brancas, que eu vou falar um pouquinho agora mais na frente. Então, essas células da medula óssea, elas fabricam, vamos dizer, basicamente, 3 tipos de células. Eritrócitos, que são células vermelhas, vamos dizer que vai levar o oxigênio para o sangue. Então, quando você faz o hematócrito, né, você vê a hemoglobina no hemograma, você está vendo essa parte da série vermelha. Quando você vê a parte mais abaixo do exame, você vai ver lá leucócitos, aí tem neutrófilos, plaquetas, que é a parte branca do sangue. Então, assim, essas células são todas produzidas na medula óssea e a partir daí elas são jogadas na corrente sanguínea e vão ter o seu papel. Então, eritrócitos, né, a série vermelha, a parte de nutrição, oxigenação do tecido. As células brancas, vamos dizer que são células de defesa, e tem também um fator de coagulação. Por exemplo, se há uma ruptura de um vaso ou extravasamento de sangue, eles vão tamponar aquele vazamento para que você não perca o sangue e, porventura, entre em falência por vazamento de sangue para outros tecidos que não devem ter sangue. Então, tudo isso aí funciona de forma muito harmônica, muito perfeita. Então, vamos lá. Células especializadas, então você tem várias células no corpo que vão ter papel no sistema imunológico. Tecidos, você vai ter uma série de conjuntos de células que são iguais, que formam tecidos, eles também vão fazer parte do sistema imunológico. E órgãos, que são coisas mais complexas. Por exemplo, eu falei do gânglio ou o baço. São órgãos, é um conjunto de tecidos, de células diferentes que vão ter uma função ali naquele caminho. Então, o sistema imunológico ele tem basicamente esses 3 setores. Um menorzinho, vamos dizer, um tecido que é um pouco mais complexo e o órgão que é muito complexo. E aí vamos para a parte branca do sangue. A parte branca do sangue você tem várias célulazinhas. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos, célula natural killer, dendríticas, enfim, tem uma série de célulazinhas. Eu só estou citando aqui para vocês verem, eu acho isso muito lindo, né? Essa complexidade toda, cada um com sua função. Mas assim, tudo isso que eu quero colocar aqui é para vocês entenderem que cada elemento do Imublend vai agir numa dessas células, num desses tecidos e num desses órgãos, tá certo? Então, é meio complexo, aqui eu estou falando um pouquinho técnico, me perdoem, mas vale a pena a gente entender um pouquinho mais a fundo o nosso corpo, principalmente nessa situação que nós vivemos de pandemia. Até para respeitar mais os nossos passos, lavar a mão, uso de máscara, né? Não ter aglomerado, usar a medicação e principalmente a suplementação. Vocês vão ver que faz muita diferença. Deu frio na barriga em saber que eu passei muitos anos sem suplementar direito. Bom, eu vou... Opa. Eu vou ver aqui se eu consigo ver perguntas. Aqui no celular. Aqui eu não... Bom, enfim, eu não estou conseguindo acessar aqui. Mas, deixa eu ver aqui, chat. Agora! Opa, agora estou vendo tudo aqui, hein? Luciana Barbosa, minha amiga, Maria Vanderlei, Francisca, Janaína, enfim, tá todo mundo aí, ó. Obrigado aí pelas felicitações e quem quiser fazer pergunta agora pode fazer que eu vou ver aqui, tá certo? Então vamos lá. Como é que funciona o sistema imunológico? Vamos para a prática agora. Esquecer aquela teoria, muito nome difícil, muita célula difícil, para lá, agora vamos lá. Barreiras contra antígenos. O que é antígeno? Já vem uma palavra difícil. Caramba, de novo. Na verdade, antígeno é um micro-organismo, é alguma substância, alguma coisa que não é comum ao nosso corpo e que vai estimular o nosso sistema imunológico. Ele vai identificar, você não é daqui e você vai ter que sair daqui. Então, a gente vai ter que se prevenir contra você. Então, o antígeno pode ser um vírus, a bactéria, uma parte dele, até a vacina, né, que estimula, é um antígeno, enfim, é um micro-organismo, uma proteína, um pedaço de alguma coisa ali que não é normal no nosso que nós temos. É o muco. Então, o muco que você tem, por exemplo, o muco vaginal, você tem o que você tem na saliva,
no tubo digestivo. Esse muco, ele previne contra a entrada, ele é uma primeira barreira para que o vírus, para que a bactéria, para que o fungo, ele não penetre no nosso corpo. Ele vai ficando ali, ó, alojado, e ele já vai ficando distante. É como se fossem cercas, tá? São barreiras. O vômito. Então, às vezes, quando o organismo identifica um micro-organismo estranho, ele faz com que você leve ao vômito, ou a tosse, ou a diarreia, ou o espirro. Então, quando você tiver vômito, diarreia, é claro que você fica preocupado. Ah, meu filho está vomitando, eu estou vomitando, minha mãe está com diarreia. Isso é preocupante, sim, porque tem alguma coisa errada ali, algum micro-organismo, alguma bactéria entrou no corpo, um vírus. Mas a ação do vômito da diarreia está te ajudando. É como a febre. O corpo leva a temperatura para matar o micro-organismo. Então a febre não é ruim. Ruim é a bactéria, o vírus que entrou no corpo e está fazendo com que todo o sistema tem que se movimentar para matar ele. Tá certo? Então essas reações do corpo são barreiras. Então não reclama quando vomita e tem diarreia. E vai atrás do causador, que é a bactéria, o vírus, ou o fungo, ou o que for. Tá? Então, assim, vômito, tosse, diarreia, espirro são barreiras. Descamação da pele. Então, a pele ela vai sempre sendo renovada e essa descamação vai jogando, ó, as bactérias, os vírus, os fungos para fora. Tá certo? A flora bacteriana normal, nós vivemos com milhões de bactérias no nosso corpo. Está aqui, ó, nossa saliva. Uma gotinha de saliva tem milhões de bactérias. Tem vários tipos de bactérias diferentes, mas elas não causam doença. Nós vivemos em harmonia com elas. Então, não tem por que se preocupar com isso. Muita gente faz cultura de garganta e dá um tipo lá de bactéria. É da flora bacteriana normal. Por vezes, claro, você pode achar um micro-organismo que não é normal e esteja causando doença. Mas a maioria das vezes é da flora bacteriana normal. Então, essa flora cria uma população ali e evita que outras bactérias cheguem, porque já o terreno está todo ocupado. Então, esse terreno de flora bacteriana normal ele impede que outras bactérias venham e tenham espaços para entrar. Por isso que tem que ter muito cuidado na hora de gargarejar algumas coisas, querer limpar demais a boca, o dente, a garganta, querer ficar mexendo muito, porque você pode remover a flora bacteriana normal. Tem que ter muito cuidado com isso. A lisozima e a sofossolipase, que estão aqui, ó, na lágrima, escorre para a drenagem do olho, para o nariz e vai aqui para o muco nasal. Então, tanto a lágrima como o nariz, ele já tem um efeito bactericida e um efeito anti esses micro-organismos. Imagine que aqui, ó, eu tenho uma área contaminada e você entra no nariz e o nariz já não tem flora bacteriana. E logo aqui abaixo, ó, na garganta, tem flora bacteriana. Então, imagina como funciona, né, essa harmonia de setores que são estéreis e setores que têm bactéria. Então, tudo isso aí está interligado. E aí, outra barreira é o suco gástrico do estômago, né, onde você tem a acidez, você tem todo um processo ali que mata a bactéria. E o último a citar é o suor, que o suor não é só porque está calor, o suor tem um motivo, né? Tem várias situações fisiológicas para o funcionamento do corpo atrelado ao suor. Uma delas é a barreira de limpeza da pele também e das regiões mais contidas do corpo. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta aqui até agora. Bom, não, mas quando tiver, mandem pelo amor de Deus. Resposta imune. Como é que o corpo ele responde ao micro-organismo? Ele tem duas formas. Ele tem a forma mais imediata, que é a resposta imune inata, e tem uma forma mais tardia, vamos dizer assim. Então, vamos tentar entender um pouquinho esse processo. Lembra que eu falei daqueles nomes diferentes, neutrófilos, macrófagos, célula natural killer no início? São células específicas que vão fazer uma coisa muito importante, que é o reconhecimento de micro-organismos, de vírus, de bactérias, de fungos. Então, por exemplo, o Covid entrou no corpo. Os neutrófilos estão ali e vão reconhecer esses micro-organismos. Quando ele reconhece, ele já faz uma coisa. Ele engloba o micro-organismo, no caso da Covid, ele vai digerir, quebrar em partes e já vai tirar uma parte do seu código genético, daquilo que ele apresenta, para usar contra esse micro-organismo. Então, imagina, entrou um vírus aqui, aí vem um neutrófilo, uma célulazinha, reconhece ele, engloba
e faz a digestão dele, ele quebra ele. Então ali ele já deteve esse micro-organismo e ao mesmo tempo ele tirou partezinhas dele para criar no futuro memória contra ele mesmo, tá certo? Então assim, imagina como é perfeito. Você tem o vírus entrou pelo nariz, pelo olho ou pela boca, no caso da Covid, ele entrou na corrente sanguínea, chegou na corrente sanguínea, então essas células vão lá, colam, identificam, englobam e destroem esse vírus, tá certo? Então a primeira ação, a resposta imediata ali, a resposta inata. E aí existe uma coisinha que é uma liberação de algumas proteínas, que são citocinas, que são quimiocitocinas, que estimulam o resto do sistema imunológico. Então, quando o vírus entrou ali no corpo, que o neutrófilo, a célula identificou, englobou e fagocitou, ele já começa a liberar proteínas que vão alertar. Imagina um alerta geral, alerta geral. Tá? Tem algo estranho aqui. Então, todo o exército começa a se armar. E aí, o lugar onde existe esse reconhecimento, ele vai ser foco das células do sistema imunológico. Então, todas essas células vão começar a migrar para lá. Porque não entra só um vírus no corpo. Entram milhões de vírus. E cada vírus, quando entra numa célula, ele começa a se multiplicar e começa a crescer, crescer, crescer. Então, ao mesmo tempo, o exército são milhões de células também, de neutrófilos, de macrófagos. Então, todo esse processo aí, a gente está falando de milhões e milhões e milhões de micro-organismos e de células. Então, é uma briga de gigantes. E aí, esse indicador do lugar onde tem um processo inflamatório é muito importante, que aqui chama quimiotaxia, você vai jogar todo aquele exército para aquele lugar específico. Por exemplo, eu estou com inflamação no dedão do pé direito. Imagina lá, aí veio um neutrófilo, identificou a bactéria, englobou, fagocitou e deu alerta. Mas se ele não avisa para onde aí vai o neutrófilo lá para a cabeça, outro vai para a mão, o sistema imunológico ele não sabe para onde vai. Então, nessa situação, esse alerta dessas proteínas, quimicamente, ele vai identificar o local e vai jogar todo o exército para lá. Isso é fantástico, fantástico. E aí, essa resposta imune, ela vem através de uma inflamação. Não é? Por exemplo, você tem uma pancada aqui na mão, você teve um atrito, e esse atrito levou lesão de células, e essas lesões levam a um processo inflamatório. Essa quimiotaxia, a ação do sistema imune, ele vai agir não só para micro-organismo, né? Ele vai ver essas alterações celulares, ele vai agir ali no processo, a inflamação. E a infecção é quando você tem um micro-organismo, que o maior exemplo de hoje é a Covid. Tá? Outra coisa que o sistema imunológico ele também identifica são células tumorais, células que desvirtuaram o seu código genético e estão fazendo um papel diferente do que deviam fazer. Então, o sistema imunológico não é só para matar vírus, bactérias ou fungo. Também tem um papel importante antitumoral, antitumores. Bom, e aí eu falei, tem a resposta imediata. Vamos lá, vamos gravar isso aí. Resposta imediata. Vem um micro-organismo, aí ele é reconhecido por uma célula do sistema imunológico. Essa célula engloba o micro-organismo, o vírus. A partir desse englobamento, ele faz a digestão e liga o alerta geral. Tá certo? Então, essa primeira ação é feita milhões de vezes naquele processo. Mas vamos supor que essa primeira ação ela não foi efetiva. E aí vem uma resposta imune secundária ou chama adaptativa, vamos dizer assim. É onde você tem um complexo bem maior, vamos dizer, um complexo de reações, onde você vai ter uma efetiva ação sobre aquele micro-organismo. Então, saiu a primeira resposta, a gente já sabe que você identifica, engloba, digere e cria o alerta. E aí vamos para essa segunda ação. Essas células que identificaram esse micro-organismo, que digeriram, eles tiraram o antígeno, eles tiraram um pedaço lá do vírus, eles identificaram, aqui tem o SARS-CoV-2, não é? O SARS-CoV-2 é o vírus da Covid. E aí, esse pedacinho, essa célula vai migrar através daqueles caminhos, daquela drenagem do linfático e vai para o gânglio. Então, imagina, o vírus entrou aqui na garganta, aí veio a célula para o gânglio. Então, imagina, quando você tem uma irritação de garganta, ou seja de onde for, aqueles gânglios aumentam. Por isso que quando você
inflama, você tem aqui, ó, dor no pescoço, você vai ter aquele gânglio aumentado. E aí, quando essa célula leva esse micro-organismo lá para o nódulozinho, o que acontece? Ela vai começar a desenvolver uma série de ações diferentes em relação ao combate desse micro-organismo. Então, vamos lá. Eu estava lá com o micro-organismo, levei para o linfonodo, identifiquei ele, a partir daí ele vai começar a pegar uma série de células de linfócitos e vai começar a multiplicar esses linfócitos para começar a destruir esse micro-organismo. Então aqui começa essa reunião de novas células multiplicadas para agir contra esse micro-organismo. E aí no local da infecção, você tem o alerta, vamos dizer, aquela que chama quimiotaxia, aquela alerta lá, aqui na garganta você tem um micro-organismo infectado. Então, você tira um pedacinho, leva para o gânglio há uma reunião de células para matar esse micro-organismo, então você tem essa multiplicação, esses linfócitos, essas células vão entrar no sangue de novo e vão lá para a garganta novamente. Então eles fazem um ciclo, eles saem da garganta, vai para o gânglio, no gânglio eles se preparam para atacar e aí eles voltam para a garganta. E aí é onde está o processo que leva alguns dias. Isso pode levar até 7 dias. Então, por isso, quando você entra em contato com o vírus, né, você tem aquele período de incubação. Por que a Covid contamina tanta gente e se multiplica de uma forma assim impressionante? Porque ela entra no seu corpo e ela, na surdina, ela não cria uma reação imediata e ela começa a se multiplicar e ela está ali na garganta, está no nariz. E aí, quando você começa a ter sintomas, você já levou um tempo aí, ó, 5, 7 dias, 14 dias às vezes. E aí esse processo todo, até você reagir para matar esse vírus, que é geralmente desse ciclo de sair do lugar, ir para o linfonodo, ir para o sangue e voltar para a garganta, leva 7 dias. Então, nesse ciclo aí é onde é essa janela que você começa a contaminar as pessoas. Por isso que o uso da máscara é importante, por isso que o afastamento, né, a evitar aglomeração é importante. Porque são nesses períodos de acalmia, onde você não tem sintomas. Tá certo? Então, assim, de uma forma geral, você tem a resposta imediata, matou, pegou o vírus, pegou a parte dele, leva para o gânglio. No gânglio, começa a se especializar células que vão matar especificamente aquele micro-organismo, e ele faz um ciclo de voltar para o sangue e voltar para a garganta de novo. Esse ciclo leva 7 dias, que é a resposta imune adaptativa. E aí tem uma coisa, parte dessas células vão criar memória, ou seja, você vai ficar imune àquele micro-organismo, àquele vírus. Isso pode levar anos. Então, o que acontece? Além de você jogar anticorpos para matar aquele micro-organismo, para matar a Covid, no caso, você vai reservar alguns anticorpos para uma memória. Então, quem já fez aquele exame de IgM e IgG, né, um anticorpo ali, a dosagem do anticorpo, o IgG é aquele de memória, vamos dizer que é aquele que vai ficar para te dar imunidade quando você tiver um novo contato com o vírus. Porque imagina você matar o vírus, limpar o corpo, você melhorar dos seus sintomas, e aí vem outro vírus e entra e você tem uma infecção de novo. Então não seria justo. Aí o sistema imunológico cria uma memória e quando entra o vírus, ao invés da resposta inata ir lá e fazer todo o processo, não, ele já identifica, ó, esse vírus aqui é conhecido. Aí vem uma enxurrada de anticorpos e mata, e aí você não tem aquela doença novamente, né, que no caso é a Covid. Eu falei um pouco aqui do sistema imunológico. Minha gente, eu sei que é um pouco complexo, eu estou gastando um tempinho com isso, mas é importante a gente entender esse processo. Eu sei que parece até aula de medicina, mas assim, a gente tem que entender como funciona o nosso corpo. Por que o Imublend vai fazer diferença na vida das pessoas? Então, você tem que entender isso aí. Micro-organismo ataca o corpo todos os dias, o tempo todo. Você tem as barreiras, você tem a pele, você tem o muco, você tem a reação do corpo como vômito, a diarreia, a tosse. São barreiras, né, para impedir já a primeira entrada. Mas se aquele micro-organismo ele entrar no corpo, aí vem uma célulazinha, identifica, engloba, digere, tira um pedacinho e leva para o gânglio. Chegou no gânglio, ele vai multiplicar células, vai criar um exército para voltar para o sangue, voltar para aquele local da infecção e matar o micro-organismo. Pronto.
Essas aí foram as reações imunológicas. E aí, a partir desse processo, se cria o quê? Uma memória. Pronto. Deu para entender mais um. O que eu quis falar nesses primeiros 20 minutos é isso. Eu vou resumir tudo a essa reação em cadeia que é feita no sistema imunológico. Tá certo? Então, tenta ter a barreira não foi suficiente, entrou, aí vem células específicas, identificam, digerem, tira um pedacinho, vai para o gânglio. Chega no gânglio, cria uma reunião de células que vão se multiplicar especificamente para matar aquele micro-organismo. Quando elas crescem, elas vão para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, chega lá naquele tecido, porque já tem um alerta dizendo, ó, é aqui a infecção, e aí vai e consegue deter aquela infecção, tá certo? E, por último, é claro, sempre deixa a sua memória, né? Principalmente se for um vírus. Tem vírus que você não deixa a memória, mas sai uma coisa mais complexa, mas como o HIV, por exemplo, você não consegue ter essa memória, porque eles são transcriptase reversa, não adianta falar isso aqui. Mas a maioria, sim, deixa a memória. E aí, tem uma coisa. O vírus, quando entra no corpo, ele leva a lesão celular. Essa é a principal ação do vírus. Aí, ó, ele entra na célula, se multiplica e destrói a célula. E aí a gente tem que falar uma coisinha que são chamados radicais livres. O que o vírus faz, né? O que essas infecções fazem no corpo? Então, está muito associado a radical livre. Aí eu fiquei pensando, como eu vou explicar o que é radical livre? A gente fala muito de radical livre, oxidação, antioxidante, porque antioxidante é bom, vitamina C é antioxidante, mas o que é radical livre? Aí eu fui lá para a nossa velha e boa física, e aí você tem o átomo, as moléculas. Eles funcionam, lembra que tem um núcleo e você tem os elétrons em órbita, como está aqui na figura? Esses elétrons que ficam rodando ali o tempo todo, numa velocidade absurda, né? Eles são emparelhados. Então, eles vivem em harmonia e o campo magnético ali, ele é estável. Ele não atrai nem repele nada. Então, estão ali, ó, em pares, emparelhados e ficam rodando ali em torno do núcleo. Isso é o átomo, é a molécula de oxigênio, né, da água, é o carbono. Enfim, os elementos, eles têm esses emparelhamentos de elétrons. Mas, por vezes, eles desemparelham. Eles os elétrons não andam em pares. Um sai do eixo, vamos dizer assim. E aí ele começa a ficar magnético. Ele começa a atrair ou repelir. Ele começa a ficar radical mesmo. Ele começa a funcionar de uma forma, uma reatividade muito maior do que o normal. Vamos dizer, a molécula de oxigênio é uma, mas quando ela tem essa desarmonia de elétrons, ela começa a ter ações radicais. Então aí vem os radicais livres, vamos dizer assim, de uma forma mais didática. E aí, olha, quando a gente fala em radicais livres, a gente fala também na questão da nossa composição física. Tá aí, ó, a nossa figurinha aí, uma pessoa que do lado direito fuma, bebe, pega sol, trabalha muito, se estressa, dorme pouco, fast food, tá acabada. E do outro lado tá o rapaz aí que toma todas as suas precauções, proteção, dorme direito, não se estressa, se alimenta bem. E aí a diferença entre um e o outro simplesmente é essa ação nas células e essa capacidade de evitar esses radicais livres, evitar essa oxidação no corpo. Então, esse estresse todo, né? Então, esse desemparelhamento, eles são normais. Eles sempre acontecem. Mas o corpo vai lá, ó, e tem um efeito antioxidante. Ele libera um elétronzinho, emparelha de novo, aí o elemento, a molécula volta a funcionar normal. Deixa de estar mais magnetizado. Mas imagina se você faz isso em grande quantidade. O corpo ele não consegue tratar esse processo. Então, esses radicais livres eles começam a criar uma série de transtornos nos nossos tecidos. Não só, né, na pele, na parte externa, como na parte interna também. E aí, ó, o efeito antioxidante vem daí. Então, ó, tá aqui ó, a figurinha aqui. Você tem os elétrons em torno do núcleo, ali é uma molécula de oxigênio, e aí você tem aí um desemparelhamento de um elétron, o elétron ficou livre, ele saiu, e essa molécula de oxigênio ela começou a ficar reativa, ela começou a ficar magnética, porque isso é um campo magnético, isso é um campo eletromagnético. Como você tira um elemento ali, um elétron, ela começa a ficar instável.
e aí vem um antioxidante e doa um elétron com essa molécula. Por isso que o efeito antioxidante é isso. Ele evita que essa molécula de oxigênio perca o elétron e vá levar à sua oxidação. Né? Esse é um processo que a gente liga muito ao envelhecimento, mas é basicamente essa parte física, né, eletromagnética do processo. Então, o antioxidante, ele se doa, ele tira o elétron dele e passa para o elemento. Então, a vitamina C, a vitamina D faz muito isso. Por isso que a vitamina C do corpo, ela oxida. Ela doa um elétron para que as células que estão no corpo, os elementos que estão no corpo, fiquem estáveis e não formem radicais livres. Então, basicamente é isso aí. Essa suadeira toda aqui até agora é para explicar isso. O sistema imunológico tem aquelas células que agem nos vírus, nas bactérias, nos micro-organismos, tem um efeito cascata, essas formas de ação, né, em sequência, as barreiras, e a lesão que os vírus, as bactérias fazem nessa desorganização física é através dessa formação de radicais livres. Imagina essas moléculas começando a se chocar, começando a lesar tecido, a desorganizar as células, aí você começa a ter morte celular, prejuízo de função de sistemas e assim por diante. Então, por isso que tem tudo a ver. Radicais livres, efeito oxidante, antioxidante e sistema imunológico, tá certo? Tentar aliar essas duas coisas. Deixa eu ver aqui como é que está. Nilza perguntou se Imublend é essencial para a nossa saúde. Com certeza, eu vou explicar agora. Eu prometo que eu vou falar do Imublend, viu? Porque até agora eu não falei nada de Imublend, mas vocês vão entender o porquê dessa história, dessa jornada do herói, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, Imublend, vitamina C, D, zinco, selênio, lisina e curcumina. Então, todo aquele processo, todo aquele efeito de barreira, aquele efeito das células especializadas, dos tecidos, dos órgãos, de avisar o sistema imunológico, de ir para o gânglio, se multiplicar, identificar o lugar da inflamação e ir especificamente para aquele lugar, todo esse processo, a regeneração dos tecidos, o tratamento antioxidante, evitar os radicais livres, a desorganização eletroquímica, magnética dos tecidos. Quem imagina quantas moléculas de oxigênio tem numa célula? Né? Então, milhões, milhares. E aí, se você desorganiza, uma começa a chocar com a outra e começa a ter ruptura, destruição celular. Um conjunto de células faz os tecidos e os órgãos. Se você começa a perder células, você começa a danificar os tecidos e os órgãos. Então, tudo isso tem a interferência direta da vitamina C, D, do zinco, do selênio, da lisina e da curcumina. Vitamina C é um carboidrato, vitamina D é um pré-hormônio, zinco e selênio são sais minerais, a lisina é um aminoácido e a curcumina é um derivado da cúrcuma e, assim, um grande componente somado a todos eles, blend, né, que é esse mix para a imunidade, o Imublend é justamente esse conjunto de elementos que vai fazer a diferença. Aí eu vou explicar agora porque é essa diferença. Então vamos lá, vitamina C, que é um carboidrato, é um açúcar, ele tem efeito antioxidante, a gente já sabe por que tem que ser antioxidante, porque é bom ter antioxidante. Lembra lá que o elétron desemparelhou, desorganizou, aí ele vem a vitamina C, ó, e organiza tudo, harmoniza a célula. Uma célula harmonizada harmoniza o tecido e os órgãos. Ela forma o colágeno, a síntese do colágeno. Lembre que o colágeno ele é o cimento do corpo, ele está em todo o corpo. O colágeno, nós temos 28 tipos diferentes de colágeno, então eles estão na pele, nas artérias, no fígado, no pâncreas, no intestino, no sistema nervoso central. Enfim, são células de sustentação e você tem a vitamina C proporcionando esse efeito aí no colágeno e ele vai ajudar o quê? Reestruturar tecido. Eu fiz uma historinha aqui rápida da vitamina C, que na década de 70, 1971, eles já tinham estudos, todos são estudos, que comprovavam que diminuía a morbidade em resfriados. Pessoas resfriadas, elas evoluíam melhor, elas tinham menos complicação quando usavam vitamina C. Já no final da década de 80, eles descobriram que diminuía a concentração de histamina no corpo. A histamina
quem lembra dos antialérgicos, né, são antihistamínicos. Histamínicas é uma substância que leva às reações inflamatórias alérgicas no corpo, como a coceira, como espirro, como a vermelhidão e assim por diante. Em 2009, já dando um grande salto, se comprovou que a quantidade de vitamina C nos fluidos do trato respiratório, quando tinha um processo inflamatório, era maior. Ou seja, quando você precisava, daqueles fluidos do nariz, da traqueia, do pulmão, eles tinham mais vitamina C. Ou seja, ela é essencial ali para o funcionamento, principalmente nas reações adversas. Aí, em 1912, ele foi reconhecido como profilático de doenças respiratórias, ou seja, tome vitamina C que realmente previne doenças inflamatórias respiratórias. E aí, em 2017, já mais próximo de nós, eles conseguiram identificar que aquela fagocitose, que é identificar o micro-organismo, englobar e destruir ele, era ajudado pela vitamina C. Ou seja, aquela resposta imune inata, que é aquela imediata, depende da vitamina C. Então, se você não tem vitamina C, você vai reconhecer menos o micro-organismo, você vai englobar menos, você vai alertar menos o sistema imunológico. E aí também tem o interferon, né? Muita gente conhece o interferon para hepatite C. Eles impedem a replicação de células e estimulam outras células de defesa. O interferon assim, é muito importante no sistema imunológico de uma forma geral. É um pouco mais complexo, mas assim, ele tem ação direta nessa reação complexa. Então, a vitamina C é muito, muito importante. E aí, em 2021, um estudo do ano passado, em pacientes internados em UTI de Covid, internados em UTI de uma forma geral, eles reduziam o seu tempo quando tu usava vitamina C, o seu tempo de internação em UTI e o seu tempo de intubação. Isso é estudo comprovado, tá certo? Então, assim, a vitamina C é só uma vitamina, é só um açúcar? Não, ela tem ação direta comprovada no sistema imunológico. Aqui, ó, tira a fotinha aí da tela. Tem os estudos aí, vai no Google Acadêmicos, se você pesquisar lá, 2021, redução de dias de UTI e intubação por uso de vitamina C. Vocês vão achar. Quem não achar, manda direct para mim, que eu mando o artigo. Aí a vitamina D, que é um hormônio, né, um pré-hormônio, ele é um imunomodulador, assim como a vitamina C, ele ativa e aumenta a resposta do sistema imunológico. Então, aquele alerta para o exército, ele é potencializado pela vitamina D. E aí, olha a importância dela nesse processo. Quando você imagina, um soldado foi ali e identificou o inimigo, ele tem que alertar o exército todo. Se ele não consegue ter o radinho na mão para alertar a base, e a base alertar toda a sua companhia militar, o exército vai ficar vulnerável, vai ficar em maus lençóis. Então, a vitamina D é esse radinho, é essa comunicação com a base, é todo esse processo. Tá? A quimiotaxia que eu tinha citado, que é aquela questão de onde os anticorpos que foram criados, eles vão migrar, por exemplo. Está com infecção de garganta, se identificou o micro-organismo, foi para o gânglio, do gânglio ele vai voltar para onde? Já tem milhares de células novas ali, ó. Tem que saber para onde vão. Aí vem a vitamina D e ajuda nessa quimiotaxia, que é desse GPS para levar para o caminho onde está infectado. Então, fundamental. Fagocitose, né, que é aquele englobamento do micro-organismo na primeira fase, da resposta imune inata. As células natural killer, que reconhecem problemas no micro-organismo. Então, por exemplo, se você não tem uma infecção, mas você tem uma célula que está se desvirtuando e está deixando de fazer seu papel para fazer outro, como é no caso das neoplasias, do câncer, aí vem a célula natural killer e identifica esse processo. Aí a vitamina D propõe, né? Ela vai ajudar nesse papel de reconhecimento. Então, imagina a ação hormonal que a vitamina D vai ter nesse sentido. Ele, além disso, né, aumenta a absorção de cálcio, magnésio, o fosfato, dá energia, metabolismo do crescimento da criança, evitar a osteoporose. A vitamina D ela ajuda no equilíbrio corporal, na homeostase e a saúde muscular e mental. Tá? Indiretamente, não é que a vitamina D é um antidepressivo ou diminui a ansiedade e depressão, não. É porque a homeostase, o corpo equilibrado, ele tende a ter menos problemas emocionais, né, psicológicos. Então, a vitamina D hoje é muito utilizada em vários países, em lugar frio, que tem pouco sol,
porque 80% da nossa vitamina D vem da nossa pele, é do metabolismo da pele. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tive gripe muito forte, meu blend foi importantíssimo, com certeza, Célio. Eu tive vários casos agora de pacientes com Covid, diagnosticados com SWAB positivo, e começaram a usar o Imublend. Em 2 dias a diferença era absurda. Vamos lá. O zinco é um sal mineral que ele é essencial para muitas reações do corpo, do organismo. Ele está na maioria das reações químicas do corpo. Ele está presente em mais de 300 enzimas. Enzimas são catalisadoras, são substâncias que vão acelerar os processos químicos do corpo. Tudo no nosso corpo é processo químico. Então, o zinco ele faz parte dessas 300 enzimas. Lembrando que o nosso aloe vera é rico em enzimas, então é um grande agregador desse processo. Você tomar aloe vera e Imublend faz uma formação de um grande exército. E aí, imagina o zinco fazendo parte de todo esse processo aí de enzimas. Ele ajuda também na questão do controle do peso, porque a gordura corpórea, né, onde você vai depositar gordura ou retirar gordura, tem ação direta do zinco. A questão também da metabolismo da insulina, a resistência a ela. Então, o diabético deve usar o zinco, né, com frequência. Cicatrização da pele, dos tecidos, ou seja, quando você tem lesão pelo próprio micro-organismo, o zinco vai ajudar nessa recuperação e ele vai interferir numa série de outras situações ligadas à síntese de proteínas, hormônios. Ou seja, o zinco ele é um sal mineral que está em vários processos químicos do corpo. E sem ele, você vai minar uma série de situações que vão levar essa harmonia do corpo à homeostase, incluindo a do sistema imunológico. Né? Lembrando que, por exemplo, pessoas que têm infecção por Covid perdem o olfato e o paladar, né, por ação do nervinho lá do olfatório, e aí o zinco ele vem sendo utilizado para regenerar esses tecidos. Então, quem tem perda de olfato, paladar e Covid tem que tomar, né, suplementação de zinco. Porque o zinco, ele, naturalmente, ele mantém o olfato e o paladar. E a lisina, que é o nosso aminoácido, a lisina ela tem um estudo que mostra que ele diminui a replicação viral em pacientes com herpes labial. Se começou com esse estudo. E aí começou a se buscar o real efeito da lisina. Será que ela só age no herpes vírus? E aí se começou a ver que não. Que qual é o efeito da lisina? A lisina é um aminoácido que antagoniza outro aminoácido, que é a arginina. A arginina tem um papel bom no corpo, mas nas infecções ela vai atrapalhar. Aí vem a lisina e antagoniza, faz um papel oposto. E ela, quando faz isso, ela diminui a replicação, a multiplicação do vírus. E esse efeito aí é fundamental quando você tem um micro-organismo no corpo, um vírus que já tende a se multiplicar. Ele entra, mata a célula e se multiplica. Então, quanto mais células mortas e quanto mais vírus multiplicado, pior para você. E a lisina começa a cortar esse processo. E aí ela também mexe com a absorção de cálcio, né? Ela síntese de colágeno, é um dos aminoácidos que formam o colágeno. Ajuda nos quadros ansiosos, do sistema nervoso central, de uma forma geral. Energia das células, ela faz a composição da síntese da carnitina. Carnitina é muito usada por pessoas que fazem musculação, que querem hipertrofiar os músculos, porque dá energia. Então a lisina ela vai dar energia para os tecidos. Alguns hormônios, principalmente o hormônio do crescimento, dependem da lisina e uma série de outras reações químicas. Mas de uma forma geral, a lisina, qual a importância aí para a gente hoje? É que ela impede a replicação. Ela vai lá, vai cortando essa multiplicação do vírus. E não, por último, mas não menos importante, a curcumina, que ela vem de uma especiaria do açafrão, né? Ela é quem não viu a planta da curcumina, ela é bem interessante, ela parece umas batatinhas uma amarela bem forte. E aí esse extrato, esse metabólito ativo, a curcumina, ela tem um efeito anti-inflamatório, tem efeito anticoagulante e ele é um imunomodulador, assim como a vitamina C, o D, o zinco, o selênio e a lisina. Ou seja, eles modulam, eles alteram o sistema imunológico. Então, assim, imagina que tem uma enzima
que a enzima que são os facilitadores, os aceleradores do processo, que são responsáveis pela instalação do vírus na célula dos pacientes. Imagina essa enzima aí. Então, você tem lá o vírus entrando e ele entrou no corpo, ele vai entrar dentro da célula. Então, ele vai começar a desorganizar a célula. Aí, a curcumina, ela identifica isso e, através da codificação genética desse processo, ela reduz a capacidade do vírus entrar na célula, de ele infectar a célula. Então, imagina, ela é um aminoácido que está ali no meio, e aí, quando você tem um vírus, o nosso organismo convoca, né, vamos dizer assim, convoca a curcumina e começa a agir no código genético ali, tentando impedir essa ação do vírus no corpo, ou seja, diminuindo a sua capacidade de infectar o nosso corpo. Então, se você vê esse conjunto de suplementos que tem o Imunblend, a vitamina C, todo o efeito que ela faz, antioxidante, diretamente no sistema imunológico, então na formação do colágeno, na regeneração do corpo, a vitamina D, o zinco, o selênio, a lisina, né, o aminoácido, a curcumina, enfim, todos esses em sinergia, eles juntos, eles vão fazer uma ação específica e direta, principalmente nessas infecções virais. Não falamos só de vírus, é claro que a gente cita mais hoje o vírus por causa da nossa situação da Covid, da pandemia, mas, assim, de uma forma geral, para vírus, bactérias, fungos. Então, o que eu indico para meus pacientes? Que use, nessa fase agora de pico, né, que nós estamos vivendo, não só de Covid, como de influenza, que usem diariamente 2 comprimidos, continuamente. Então, você vai manter seu estoque ali de lisina, curcumina, vitamina C, D. São doses diárias recomendadas. E esse estoque, quando for necessário, ele for utilizado, ele vai fazer diferença na resposta que você vai ter ao seu micro-organismo. E aí, passada mais essa fase, você pode até reduzir para um comprimido, mas que não deixe de tomar. Tá? Ele junto à aloe vera, aí você tem um complemento maior. O que eu penso assim para uma manutenção pós essa fase de pico é você tomar um comprimido de um blend e um de daily, junto com a aloe vera, o ômega, o colágeno, né? Junto com os outros suplementos, o Royal Jelly também. Eles vão mexer nessa cadeia de reações, não só do vírus para a bactéria, mas como também melhorar os sistemas do corpo. Então, se você fizer essa suplementação, que eu chamo de suplementação plena, você vai ter muito mais capacidade de responder aos micro-organismos, aos que atacam o seu corpo, a se regenerar e, principalmente, manter a harmonia, a homeostase do corpo. E aí nós vamos passar não só a tratar a doença, não só falar em vírus e bactérias. Vamos falar em promoção de saúde, em longevidade saudável. Então, esse processo de estar saudável, né, a longo prazo, ele não tem dúvida, ele depende dessa questão de nutrição celular, dessa suplementação e, por que não, de uma forma saudável, com nutracêuticos, de uma grande empresa que pesquisa, que investe em tecnologia, que é a Forever Living Products. Então, minha gente, eu queria agradecer a todos, me perdoem aí, muitos termos técnicos, eu quis mostrar um pouco do sistema imunológico. Assim, eu fico, cada vez mais eu fico surpreso, como, assim, eu já estudei isso, né, há muitos anos atrás, já estudei de novo, revisei, mas assim, a gente fica feliz e ao mesmo tempo assim, boquiaberto, como as coisas se encaixam, né, e como elas funcionam. E agora, assim, mais do que nunca, coisa que você via, você sentia de uma forma empírica, elas agora estão sendo provadas com estudos científicos. Então, nada que eu falei aqui foi achismo. Foi tudo baseado em estudos de universidades, de pesquisadores reconhecidos, nacional e internacionalmente. E eu já tive a minha primeira experiência, especificamente com o Imunblend, esse mês, e os resultados foram fantásticos. Certo? Então, o suplemento que não pode faltar na nossa casa. Tá? Eu queria ver aqui as perguntas. Obrigado, gente. Todo mundo agradecendo. Eu que agradeço estar aqui.
Agradeço ao canal, né, for, sempre que precisar, o que for aqui, ó. Eu ganho muito, 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 muito com vocês, assim, e sinto muito essa energia, é interessante. A gente está aqui, ó, em frente ao computador, uma câmera, mas parece que você tá em frente de centenas de pessoas. É muito gostoso isso. Apesar da frieza da eletrônica, da tecnologia, você sente a emoção aqui, ó, você sente a energia que vem, né, através dos nossos átomos, dos elétrons, através do universo. Então, minha gente, muito obrigado, tá? Eu queria dar um beijo no coração de todos, se cuidem, o momento não é fácil, não tratem a Covid agora como uma coisa simples, porque ela tem complicado, ela tem matado, morrem mais de 400 pessoas por dia, são mais de 120 mil infectados por dia novos. Então, assim, é algo que a gente não sabe onde vai parar. Não vai parar logo, isso é certeza. Essa cepa que veio já, com certeza já tem novas cepas, e uma delas ela vai sobressair e pode atacar outro sistema, pode ser mais forte, mais fraca, a gente não sabe. A gente só sabe de uma coisa, que tem um Imublend e a gente tem uma arma muito grande para nós, para todos nós, para agir contra esse vírus. Então, assim, usem, propaguem essa questão de saúde pública. Falem para as pessoas, passem, falem para os médicos. Muito médico não conhece ainda. Então, tá aqui, ó, eu tenho essa apresentação só como tópicos. Quem quiser, manda direct, eu mando, eu deixo à disposição, vou deixar lá com o Felipe. Agora, não deixem de propagar o Imublend para as pessoas, porque realmente ele vai fazer diferença nessas necessidades imunológicas. Tá bom, pessoal? Então, ó, gratidão, bom sábado a todos, se cuidem da cabecinha, do físico, e gratidão para todo mundo aí, grande abraço